e que diz: eu te guardarei da hora da tentação. O meu Jesus e o teu Jesus, ele é Deus na minha e na sua vida, para nos arrancar dessa terra e não permitir que a gente passe pela grande tribulação. Nós seremos arrebatados por Cristo Jesus, naquele grande momento que a trombeta soar, tá certo? Em que o Senhor chamar o nosso nome. Os mortos ressuscitarão primeiro, e todos que estiverem vivos serão juntamente transformados. Não adentraremos no céu num corpo corruptível, e sim num corpo incorruptível, e passaremos agora as bodas do Cordeiro, para estarmos juntamente com Cristo. Como ele disse: não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia que beba convosco no reino do meu Pai, porque aonde eu estiver, vós também estarão. Passam os céus e a terra, mas a palavra dele não passa. Ele virá, ele arrebatará a sua igreja. A qualquer momento vai acontecer o arrebatamento. Esteja pronto, porque quando soar a trombeta não vai dar mais tempo de pedir perdão, não vai dar mais tempo de se reconciliar, não vai dar mais tempo de se consertar. Você tem que estar consertado agora, você tem que estar reconciliado agora, você tem que estar em comunhão agora, porque a qualquer momento ele vai levar a sua noiva, a qualquer momento ele vai levar a sua igreja. Então essa palavra é uma palavra de urgência, é uma palavra para o nosso momento, é uma palavra de despertamento, mas é também uma palavra de consolo. Como Paulo diz em Tessalonicenses: consolai-vos uns aos outros com essa palavra. Essa palavra é para mim e para você que estamos enfrentando os desafios da vida. Saiba que a qualquer momento isso vai ter fim, porque nós seremos arrancados dessa terra. E nada poderá nos segurar, nada poderá nos deter, porque é o Senhor que vai arpazo, que vai arrancar, que vai nos capturar com violência, nos capturar com rapidez. Paulo disse: será num abrir e fechar de olhos. Quantas vezes você já piscou o olho só nessa frase que eu disse? Será num abrir e fechar de olhos. Nós vamos embora estar com o Senhor nos ares. E eis que venho sem demora no tempo de Deus. Ele não se atrasa, ele tem um compromisso com a sua agenda, não é com a minha nem com a sua. Então aquilo que para nós é como se estivesse atrasado, porque nós queremos que seja logo, mas está de acordo com o tempo de Deus, está de acordo com a agenda de Deus, ok? Então venho sem demora já tem 1000 anos, mas para ele 1000 anos é como um dia, e um dia é como 1000 anos, ele é eterno. Então ele sabe qual é o tempo dele, ele sabe qual é o momento dele. Como Maria disse: acabou o vinho, ele disse para ela: mulher, que tenho eu contigo? Não é chegada a minha hora. O Senhor sabe quando for chegada a hora dele, quando for chegado o momento dele. Quando ele estava na terra como ser humano, ele não sabia, estava vedado. Nem o filho do homem, nem os anjos, somente o Pai, porque ele estava encarnado, estava como um ser humano na terra. Mas agora ele ressuscitou no corpo glorioso, está entronizado, assentado à destra do Pai. E ele sabe de todas as coisas, como ele disse: todo poder foi me dado nos céus e na terra. Então ele sabe qual é o tempo, qual é o momento dele. Nós não sabemos, mas temos que estar prontos para a qualquer momento o Senhor ter um encontro conosco. Maravilhoso, extraordinário. E eis que veio sem demora, guarda o que tens. O que você tem diante de Deus? O que você tem? Porque bens materiais nós não temos, nós só usamos emprestado. No caixão não tem gaveta, vai só você, né? Você compra lá um paletó de madeira e vai embora. Você não leva, não tem caminhão de mudança indo junto com o cortejo, não leva nada. Então nós não temos carro, nós não temos casa, nós não temos roupa, nós não temos joias, nós usamos emprestado. O que nós temos é aquilo que nós temos em Cristo. Você tem o Espírito Santo de Deus que habita dentro de você. Você é templo e morada do Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus é um selo sobre a sua vida que garante. É como uma carta que está selada e tem um destino ali. Está destinado a Jerusalém celestial, está destinado às mansões celestiais.
por mais que tentem arrancar você da presença dele, mas não pode, por causa do Espírito de Deus que está em você, e por causa do selo da promessa que está sobre a sua vida. O diabo tenta te tocar, o diabo tenta te vencer, o diabo tenta te derrubar, mas diante de Cristo que está sobre você, diante do Espírito de Deus que está em você, ele cai, ele perde, ele é derrotado, por causa do selo do Espírito que está sobre a sua vida. Então ele diz: guarda o que tens. O que você tem de verdade é o Espírito Santo de Deus. Guarde, preserve a relação que você tem com o Espírito Santo de Deus, para que ninguém tome a tua coroa, a grande coroa que é a recompensa que nós esperamos em Deus. Tudo que nós fazemos nessa terra, nós não fazemos por causa do pastor, mesmo que nós respeitemos o pastor. Tenho muito respeito pelo pastor daqui, pastor Wanderson, quanto o pastor o Faraço, o Wilson Faraço, quanto o pastor José Wellington, o pastor Antônio Ferreira, com o qual estou congregando agora no Rio Pequeno. Temos respeito pelos nossos pastores, pelos presbíteros que os auxiliam, pelos evangelistas, pelos diáconos que estão trabalhando aqui na igreja, os cooperadores, os irmãos em Cristo. Respeitamos todos eles, mas a nossa coroa não vem deles. A nossa coroa, a nossa recompensa não vem deles. Tudo que você faz em Cristo, e a sua recompensa é na glória. A sua coroa está guardada com o Senhor. Naquele grande dia ele vai chamar você no chamado tribunal de Cristo e vai diante de todos honrar você por tudo aquilo que você tem feito para o reino. E não é para a igreja, a Assembleia de Deus, mas para o reino de Deus, dentro da Assembleia de Deus, mas para o reino de Deus, para o reino de Cristo. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, como diz aqui. A quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o meu nome, e o meu Deus, e o nome da santa cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu sou apenas um porta-voz. Quem fala com você é o Espírito Santo de Deus, através das Sagradas Escrituras e através desse material que nós fizemos subordinados aí à Palavra de Deus para comunicar melhor esse conhecimento. Então a gente vai agora para ele. Os livros aqui eu recomendo que todos se interessem em adquirir. Apocalipse, versículo por versículo, de Severino Pedro da Silva, que é um grande estudioso da Assembleia de Deus, já partiu para o Senhor, era um grande filósofo, inclusive foi o professor do Caramuru Afonso Francisco, tá? Severino Pedro da Silva, Apocalipse, versículo por versículo. Esse aqui é de um outro grande estudioso, que é do nosso meio também, o Elias Soares. Com certeza muitos veem ele nos debates ali da musical, né, do pastor César Cavalcante. Também um defensor ferrenho do pré-tribulacionismo, que é adotado pela nossa igreja, tá? Perguntas escatológicas difíceis de responder. É o volume 5 dessa coleção de perguntas difíceis de responder. Elias Soares de Moraes. Elias Soares de Moraes, tá? Outra obra é a editora Beit Shalom, essa aqui. Esse aqui é outro da CPAD. Eu achei ele muito didático, muito esclarecedor, porque ele vai te mostrar as escolas que trabalham com escatologia, como elas pensam, como elas operam. Então é interessante a gente ver também como pensam os outros escatólogos. Guia Profético para o Fim dos Tempos, de Timothy Paul Jones. É um livro cheio de ilustração e cheio de esclarecimentos, tá? Então um livro excelente. Eu recomendo a todos que adquiram essas obras aqui para enriquecer o seu conhecimento na área de escatologia. Uma jornada escatológica, a visão bíblica do destino da humanidade. A humanidade, independentemente de escatologia, é algo que eu achei interessante, um palestrante despertou para isso. A humanidade, independentemente de escatologia, independentemente de Bíblia, da Sagrada Escritura, os cientistas, analisando a conjuntura da situação do mundo, do ecossistema no qual nós estamos inseridos, eles já têm uma visão escatológica científica, uma visão escatológica dentro do âmbito do racionalismo apenas, tirando o sobrenatural. E é uma visão escatológica bastante fatalista, porque nós temos uma situação na qual o mundo, da forma como está,
a sociedade como está, ela é insustentável, tá certo? Então vai chegar um momento em que haverá um colapso no sistema econômico, um colapso na natureza, um colapso nesse ecossistema que nós estamos destruindo. Então a maneira como nós vivemos hoje, o consumo que nós fazemos de materiais não renováveis, tá certo? A destruição sobre fontes de renovação das águas, a destruição sobre natureza, camada de ozônio, então vem raios solares penetrando na Terra e causando diversos tipos de distúrbios. Assim você tem uma perspectiva fatalista, que é apontada já pela ciência. Então quando a gente fala de escatologia, há pouco tempo atrás, toda pessoa que trabalhava com escatologia era tida como xarope, era tida como louca. É gente que tá maluca, tá pensando sobre teorias da conspiração, de fim de mundo, a pessoa era tirada como um xarope, como louca, só faltava ir parar em Pinel. Então assim, agora a coisa virou, porque a perspectiva que a própria ciência tem adotado sobre a natureza é uma perspectiva fatalista, de que as coisas como estão, elas não vão perdurar para sempre. Ela vai chegar a um ponto de culminância na qual vai haver um colapso, não vai aguentar, tá certo? E além disso, há outras perspectivas também de fim de mundo. Por exemplo, a possibilidade de um cometa atingir a Terra, a possibilidade de haver alguma falha no deslocamento em relação ao eixo de rotação da Terra. Então a Terra tem um movimento de rotação em torno de si mesma, translação em torno do Sol. E a própria galáxia tem um movimento também dentro da galáxia. Então eles creem que existem diversas possibilidades pelas quais pode vir o fim do mundo, pelas quais pode vir o fim de todas as coisas. Isso é uma perspectiva humana, isso é uma perspectiva fatalista. Nós não precisamos dessa perspectiva para entendermos o resultado final de todas as coisas. Por quê? Porque nós servimos um Deus que é onisciente, e não somente onisciente, ele é presciente. Ele conhece todas as coisas desde o começo. Ele falou do fim lá no começo. Então o Senhor revelou através da Sagrada Escritura qual é o fim de todas as coisas. Então nós temos através da Sagrada Escritura a revelação de que a igreja será levada para estar com Ele na glória. Nós temos a revelação de que o mundo será estabelecido aqui o milênio de Cristo, que vai reinar 1000 anos sobre a terra. Nós temos também estabelecido na Sagrada Escritura que haverá uma transformação de todas as coisas, de modo que não haja mais essa divisão de terra e céu, mas tudo será transformado nesse reino eterno no qual viverão aqueles que serão glorificados. Mas aqueles que não se submeterem à palavra de Deus, aqueles que derem as costas para Deus, aqueles que esquecerem de Deus, como diz o profeta, serão lançados num lugar terrível chamado Lago de Fogo. E isso hoje é tido como um discurso de ódio. Falar sobre inferno, falar sobre condenação eterna, falar sobre pessoas que se revoltam contra a verdade de Deus e não querem seguir as suas ordens, não querem seguir obedientes à sua lei, isso hoje é tido como discurso de ódio. Só que eu tenho um compromisso com Cristo que é maior do que o compromisso com o politicamente correto. Então o Senhor Jesus Cristo foi aquele que mais alertou com relação ao inferno. Mesmo que seja uma mensagem difícil para pregar no púlpito, seja uma mensagem difícil para pregar num congresso, mas em algum momento eu preciso de conscientizar de que Jesus Cristo, e o fogo nunca se apaga, e o bicho nunca morre. Quando ele, levando os discípulos ao entendimento sobre o que é o inferno e a gravidade do tema, ele, passando por um setor de Jerusalém, ele faz os discípulos olharem para um lugar chamado Vale de Inom. Esse Vale de Inom era um precipício em Jerusalém, onde atirava-se lixo. Então jogava-se lixo, jogava-se carcaça de animais mortos, jogava-se ali tudo que era descartado. E aí ateava-se fogo para que o lixo não ficasse ali proliferando e insetos e viesse doenças dali. Então ateava-se fogo. Então você tinha um contexto ali onde havia montões de lixo, o gás produzido, o fogo que foi ateado, e esse fogo era sempre mantido devido a esses gases que estavam sendo emanados dali, e os bichos, os vermes que estavam constantemente presentes ali. Jesus Cristo disse: veja esse quadro. Isso aqui é um quadro, uma ilustração do inferno.
O fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. Você pode viver do jeito que você quiser. Você pode escolher fazer o que você quiser na sua vida. Você é livre, você é dono do seu nariz. Você pode querer viver a pecaminosidade que você quiser, viver da forma licenciosa, viver todas as concupiscências da carne, dos olhos, a soberba da vida. Você pode viver do jeito que você quiser. Só que você não pode querer ir como resultado para onde você quiser. Você vai colher o que você plantou. Você pode escolher a semeadura, mas não a colheita. Você escolhe o que você vai semear. Eu vou semear obediência. Eu vou semear comunhão com Deus. Eu vou semear santificação. Você vai colher glorificação eterna juntamente com Cristo. Mas se você semear pecado, Paulo disse, qual é o salário do pecado? Morte, não só morte física, morte eterna, porque é a pior. A primeira morte já é grave, a segunda morte é morte eterna, é separação eterna de Deus. Do jeito que Deus é misericordioso para dar a salvação a quem não merece, porque a salvação não é por merecimento, é por graça, Deus também é justo para dar juízo a quem compra através das suas obras. O salário do pecado é a morte, ok? Então essa mensagem ela não pode ser perdida. Ela não pode ser afastada da igreja. Ela não é uma mensagem agradável, não é uma mensagem para pular, nem para rodar, nem para falar em línguas estranhas, mas é a verdade. É a verdade pregada por Cristo Jesus. Foi o teu Jesus que falou acerca disso. Glória a Deus. Em outra ocasião, Jesus Cristo disse assim: fizeram um grande banquete, tá certo? As bodas. Convidaram para as bodas. Então, mandaram convite para pessoas ilustres. Essas pessoas, cada uma delas deu uma desculpa. Eu não vou porque eu comprei gado, tenho que ir lá ver o gado. Eu não vou porque eu comprei terras. Eu não vou porque eu vou me casar. Deu desculpas. Cada um deu sua desculpa e não foi. Tá certo? O que o Senhor fez? O Senhor que estava dando aquelas bodas, aquela festa. Ele disse, vamos fazer o seguinte. Agora vocês, sem nenhum critério, vocês vão pelos valados, vão pelos becos, vão pelas beiras das estradas, vão pelas praças e chama todo mundo. Chame todo mundo. Enche este lugar de gente. Só tem uma condição. Quando eles vierem para adentrar esse lugar, tem que trocar de roupa. Tem que abandonar a roupa velha, suja, imunda do pecado. Não interessa por onde ele andou. Não quero nem saber. Ele pode vir de qualquer lugar. Pode ter feito o que quiser que ele fez. Não importa, chame todo mundo. Só que quando ele chegar na porta, ele vai tirar a roupa suja, imunda do pecado, e ele vai pôr vestes brancas, vestes de santidade, vestes de comunhão, vestes de adorador, vestes de filho e de filha de Deus. Aí eles vão entrar na festa. Todos eles estarão na festa. Ninguém merece, mas pela minha graça, pelo meu favor imerecido, todos eles vão estar na festa, e quem vai dar a veste sou eu, tá certo? Só que quando o Senhor caminhava pelas mesas, cumprimentando, falando, recebendo, recepcionando, ele percebe um que estava com vestes inadequadas, não estava com as vestes que ele deu, estava com as suas próprias vestes sujas de pecado. Ele pergunta, amigo, como entrastes aqui sem as vestes adequadas? Sabe qual foi a resposta que a pessoa deu? Nenhuma. Emudeceu. Ficou muda. Não tinha o que dizer. Ele disse, amarrai-o de pés e mãos e lançai ele nas trevas exteriores, ali onde há choro e ranger de dentes. Choro e ranger de dentes. Por que alguém range os dentes? Já teve uma dor a ponto de você ranger os dentes? Já tive. Eu tive uma dor que eu fui parar no pronto-socorro da cidade universitária, 3 horas da madrugada. Eu queria rolar pelo chão e arremessar todas as cadeiras, de tanta dor. Ranger de dentes. Dor, choro, pranto e ranger de dentes. Então, você sabe como é. Amarrai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Tá certo?
Então, quando você olha para essa parábola, você percebe do que ele está falando. Você percebe do que o Senhor Jesus Cristo está falando. Ninguém aqui é salvo por obras. Ninguém aqui é salvo porque merece alguma coisa. Ninguém aqui é salvo porque é bonzinho. Todo mundo é ruim. Cristo diz: do coração do homem e da mulher também procede homicídios, crimes, adultério, tudo que é tipo de maldade. Ninguém aqui é bom. Só que bom é aquele que nos chamou. Bom é aquele que nos salvou. Tá certo? Ele imputa sobre nós as suas obras e o seu sangue nos purifica de todo pecado. Você pode ter vindo da história de vida que for. Quando você chegou aqui, Ele te deu veste de santificação. Ele te deu veste de santidade. Ele te deu veste de nova vida em Cristo. Ele te deu vestes novas, te deu um novo nome. Para você estar aqui assentado entre príncipes. Estar na presença do Altíssimo. Só que aquele que está neste lugar e prefere manter suas vestes corruptas do pecado, prefere manter as vestes sujas de uma vida enganosa, pensando que vai passar desapercebido, que ninguém vai perceber, que ninguém vai ver, vai ficar surpreso, porque os olhos do Senhor estão atentos a tudo que acontece. Como diz João em Apocalipse, ele tem olhos como chamas de fogo e pés como um latão reluzente. Nada passa batido do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, uma coisa é, muitas das vezes, certas pessoas que não querem se santificar vão passando o tempo, vão ficando por aí, a gente trata bem, a gente respeita, só que chega um momento que Deus diz basta. Chega um momento que Deus diz: chegou a hora de separar o joio do trigo. Rapaz, por que não está entrando aqui? Deixa eu ver aqui. PESP 16:12. Meu Deus do céu. Ah, sim, deve ser isso. Mateus 25:1-13. Então a minha senha está entrando estranho aqui. Deixa eu ver aqui. Como é que vai ver? É, né? Agora acho que vai, né? Mateus 25:1-13. Vou abrir aqui na minha Bíblia. Mateus 25:1-13. Vamos dar sequência aqui. Eita. 25. Aqui. 25:1-13. Vou lendo aqui. Vamos lá. 25:1-13 de Mateus diz o seguinte: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Esteja bem atento aí a toda a leitura. Veja só. Que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Amém. E as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, não se precaveram para, tá certo, a situação de espera. Elas somente saíram com as lâmpadas e não levaram azeite em reserva. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, preste atenção que ele diz tardando, não diz atrasando-se. Ele diz tardando. Tardando é que está demorando na perspectiva de quem está esperando. Quem está esperando está percebendo uma demora. Só que o noivo não se comprometeu com um horário. Ele não marcou uma hora para chegar. Ele disse apenas: eu vou chegar, me espere. E cabe agora àqueles que estão aguardando esperar o momento dele. Aí, na leitura, o autor faz questão de colocar tardando, ou seja, foi demorado. Eles tiveram que aguardar por muito tempo. Então diz aqui, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Começaram a cochilar e finalmente dormiram. E é interessante porque tanto as prudentes como as imprudentes dormiram. Todas elas caíram no sono, todas elas dormiram. Mas à meia-noite, o que é bem simbólico na Sagrada Escritura, essa questão da meia-noite, da virada de período, mas à meia-noite ouviu-se um clamor:
Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ides antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, olha que coisa grave, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém. Tenta colocar assim, mas não dá 8. Ah, tá. Só para ver se está certinho. Sim. Do que a gente vai desenvolver. Veja só. Nesse texto é muito claro o alerta. Não resta dúvidas. Só existem algumas controvérsias em relação à interpretação. Obrigado, hein? Mas ele é muito claro no sentido do alerta que ele está trazendo. Então não resta dúvidas para ninguém que esse texto aqui está falando da iminência da volta de Cristo, tá certo? Então nós, a partir da maneira como nós entendemos a Sagrada Escritura, a maneira como nós sempre temos lido e buscado analisar, nós entendemos que o arrebatamento, ele integra a primeira etapa da chamada a vinda, tá certo? Ou no caso, a vinda já se deu quando Jesus Cristo veio em carne, a volta, quando Jesus Cristo vai voltar para buscar o seu povo, para levar o seu povo para si. Jesus Cristo voltará uma vez, não haverão duas voltas de Cristo, é um evento, é uma volta, só que essa volta está subdividida em duas etapas, e isso fica muito claro pelo desenrolar do texto. Eu tenho que caminhar subordinado ao texto, não subordinado às teologias. As teologias são estudos que buscam elucidar o texto, que buscam esclarecer o texto, mas eu não posso me subordinar às teologias, eu tenho que me subordinar ao texto, tá certo? Eu não posso me fazer cativo do pensamento de um teólogo, eu tenho que estar cativo da Sagrada Escritura, tenho que estar cativo de Cristo. Então, olhando para as Sagradas Escrituras, nós temos sinais muito claros que nos falam acerca de como se dará a volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como o texto que está em cima agora na tela aí, ele vai desvendando para nós. Então esse material vocês podem tranquilamente pedir para o pastor que eles mandam, esse PDF. Então veja como é que se desenvolve, tá certo? Quando a gente olha para o alerta principal que está no final, para estarem atentos, estarem alertas quanto ao posicionamento que precisam adotar, tá certo? Quanto à iminência da volta de Cristo. Nós temos sinais que estão sendo visualizados que apontam para o próximo período que se desenvolverá na terra, que é a grande tribulação. A grande tribulação está para desenvolver-se, está para iniciar-se, e os sinais estão indicando que de fato está para acontecer. Estamos na iminência disso. Só que antes da grande tribulação existe o grande evento que a antecede, chamado arrebatamento da igreja. E esse arrebatamento da igreja, ele é elucidado em diversos textos. A escatologia não está só em Apocalipse. A escatologia está no Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, está em Atos, está nas cartas, está nos profetas do Antigo Testamento, principalmente em Daniel, em Ezequiel, em Zacarias. Então todos esses textos compõem a escatologia, e a escatologia é o estudo das últimas coisas, daquilo que está no final, tá certo? De escato, tá certo? Do grego, que remete às últimas coisas. Então Jesus Cristo nessa parábola, claramente ele nos dá um alerta, principalmente com a sua conclusão, na qual você tem pessoas que, devido a uma postura incorreta, eles serão privados do acesso, eles serão privados de estarem na presença do Senhor.
Apartai-vos de mim, porque não vos conheço, como disse aquelas 5 virgens loucas ou imprudentes que não tinham reserva de azeite. Agora, olhando para essa parábola e para o conjunto das Sagradas Escrituras, porque a Bíblia Sagrada, ela é intérprete de si mesma. A Bíblia se interpreta com a Bíblia. É a maneira correta de se interpretar a Sagrada Escritura. Veja só, sempre que nós olhamos para a Sagrada Escritura, nós temos alguns símbolos importantes que falam acerca daquilo que é relevante, daquilo que é fundamental. Por exemplo, a igreja. A igreja é retratada como a noiva, isso é inegável, tá certo? A igreja é retratada como a noiva. Só que aqui ele está nos apresentando, e quando Jesus Cristo ele lança a mão aqui desse recurso, dessa parábola, ele está nos trazendo um ensinamento, nos trazendo um aprendizado profundo, através de algo que era muito cultural para os judeus de seu contexto. Então nós temos sempre que, olhando para a Sagrada Escritura, perceber quando Jesus Cristo está falando para os judeus. Existem alguns textos que são muito claros para os judeus, existem textos que não são necessariamente para os judeus, mas sim para a igreja de modo geral, não são especificamente para os judeus. Mas nesse texto você tem alguns elementos culturais bem típicos da cultura judaica. Esse texto fala do quê? De um casamento. E como é que era um casamento no contexto de Cristo, do Novo Testamento? Não tinha cartório. O casamento era feito entre as famílias, tá certo? Então os pais de família, eles trabalhavam, eles eram oficiais. Eles oficializavam aquele matrimônio, ok? Com o pai da noiva e o pai do noivo. As famílias iriam ali se conversar, iriam estabelecer que foi firmado um contrato de casamento, tá certo? Uma vez que foi firmado o noivado, anteriormente ao casamento, aquela noiva já é desposada, ou seja, ela já está comprometida com o noivo, como Maria, no caso de José, já era desposada. Eles não haviam ainda se juntado, não havia ainda estado vivendo uma vida matrimonial, mas eles já tinham uma aliança. Já tinha uma aliança onde Maria já estava comprometida com José, tá certo? E aqui também você tem uma situação na qual a noiva já tinha uma aliança, a noiva já estava comprometida com o noivo, e agora vai acontecer o cerimonial, vai acontecer a cerimônia na qual eles agora vão se unir. E como era o modus operandi dessa cerimônia, ok? Essas damas que é indicada aqui como as 10 virgens, na cultura judaica, geralmente elas são acompanhantes da noiva. Elas estão assessorando a noiva. Elas caminham junto com a noiva, ok? O noivo então sai da casa de seu pai, ou de sua casa. O noivo sai, ele vai até a casa do pai da noiva. Ok. Então ele vai até a casa do pai da noiva. Ali haverá festa. Ali haverá firmamento de aliança. Ali haverá um comprometimento assumido, tá certo? Na casa do pai da noiva. Quando terminar a festa na casa do pai da noiva, agora haverá o deslocamento da noiva para a casa do noivo. Ele irá para a sua casa, ou se no caso se for morar na casa de seu pai, às vezes o pai tem muitas posses, ele vai morar lá na casa de seu pai. Então vai para a casa de seu pai. Mas aí o noivo vai até a casa do pai da noiva. A noiva agora, depois da festa, depois de firmar uma aliança ali junto à sua família, agora ela irá junto com o noivo, acompanhada por quem? Pelas virgens, como estão descritas aqui, acompanhado pelas damas de honra, que estão acompanhando a noiva nesse cortejo. Então parentes, amigos, pessoas vão nesse cortejo. E no caso aqui estava sendo feito, devido à festa ter avançado, já era noite. Então havia necessidade de tochas, dessas lâmpadas que é dito aqui. Então eram tochas, tá certo? Uma madeira com um pano, e você tem um vasilhame com azeite. Você molha o pano ali e acende a tocha. E você guarda um pouco para, apagando-se a tocha, você reavivar com azeite, tá certo? Então esse é o contexto. Ele vai se deslocar dali e vai levar a noiva para a sua casa. Então, olhando para a construção dessa parábola, você percebe algumas coisas. Primeiro, a noiva continua sendo o destaque aqui, no sentido de que a igreja é representada pela noiva.
que está num ato de casamento com o noivo e que irá também participar, irá também ser levada, tá certo, para estar agora junto com ele, ok? Mas Cristo, além de falar da noiva, que não está abordada diretamente aqui, ele está abordando também outras pessoas que estão junto, outras pessoas que estão também participando. E aí ele traz o destaque sobre as 10 virgens. E as 10 virgens, elas são utilizadas por Cristo nessa parábola como elemento de despertamento, como um elemento de alerta, tá certo? Existe uma igreja que é a noiva do Cordeiro. Existe uma igreja que é Filadélfia. Existe uma igreja que está aliançada com Cristo. Existe uma igreja que está compromissada com Cristo e que vai adentrar as mansões celestiais, que vai juntamente com ele entrar nas mansões celestiais para estar eternamente na presença dele. A grande simbologia de Cristo como noivo e a igreja como sua noiva, que está sendo preparada pelo Espírito Santo. Mas Cristo agregou à parábola o elemento das 10 virgens. Para quê? Para nos trazer um alerta sobre a condição de outras pessoas que não participarão da mesma bênção. Então Cristo coloca aqui esse elemento, as 10 virgens, sendo 5 prudentes e 5 loucas, 5 prudentes e 5 imprudentes. O que as prudentes, em que elas se diferenciam das imprudentes? Elas têm o quê? Elas têm azeite. Elas têm azeite reserva, tá certo? O que é característico das duas, dos dois grupos, das 5 prudentes e as 5 loucas, ou as 5 prudentes? Tardando o noivo, todas dormem. Tardando o noivo, todas dormem. Todas dormem e a chama se apaga de todas elas, tá certo? Então, a situação na qual o tempo avança, a sociedade muda, os costumes mudam, a maneira como servir a Deus muda e as pessoas dormem. Isso é normal, isso é típico. A palavra de Deus, ela não passa um pano nessa situação, ela alerta, ela desperta quanto a essa situação. Todos dormem, todos adormecem, todos em algum momento vão entrar num estado de dormência, na qual não estarão constantemente pensando nisso, constantemente refletindo sobre isso. Pode ser que você perceba que durante uma semana você não pensou nisso, você nem voltou à sua mente. Só que tem uma coisa, a Sagrada Escritura aponta que há, mesmo todos adormecendo, mesmo todos não estando constantemente atentos, mas existe uma diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. O que serve a Deus tem azeite, e quem tem azeite é quem tem o Espírito, porque o azeite é simbolizado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo em Pentecostes veio como um fogo, e aqueles que olhavam diziam: vimos repartidos como línguas de fogo sobre cada um deles, e eles falaram em outras línguas. O Espírito Santo, quando Jesus foi batizado, veio com uma forma corpórea de uma pomba, mas o Espírito Santo de Deus também é simbolizado pelo azeite. O azeite que era utilizado para ungir o sacerdote, que era utilizado para ungir o profeta, que era utilizado para ungir o rei no Antigo Testamento. Agora é a presença do Espírito Santo de Deus sobre a minha, sobre a sua vida. É o azeite de Deus que desce sobre nós, para nos consagrar para a sua obra. Então, mesmo havendo a situação de dormência, você tem azeite dentro da sua lâmpada, o Espírito Santo de Deus está presente na sua vida, você tem mantido uma comunhão com o Espírito Santo de Deus. Porque se você assim tem feito, mesmo num tempo difícil em que todos adormecem, o Espírito de Deus vai te despertar, como está te despertando agora nessa noite. E quando você for despertado pelo Espírito Santo de Deus, o Senhor Jesus Cristo bradando das nuvens, agora você tem lâmpada para acender. Você não vai ficar perdido, você não vai ficar para trás, você vai saber o caminho. Por quê? Porque o azeite está em você, o Espírito de Deus habita dentro de você. Nós não podemos deixar faltar azeite. A grande disputa sobre essa palavra é: as virgens são a igreja, a noiva é a igreja? Eu não entro nessa questão. Por quê? Porque eu entendo qual é o principal objetivo de Jesus com essa palavra. O principal objetivo dele é: você tem que ter azeite, porque naquele grande dia só vai subir, só vai entrar, como entraram as 5 virgens prudentes, só vai entrar quem tem azeite. Então a igreja é tipificada como uma noiva, sim, isso aí é tranquilo, todo lugar a gente sabe disso.
Só que nesse contexto, Jesus está usando a figura daquelas acompanhantes da noiva para falar sobre quem tem azeite e quem não tem azeite. E nessa noite eu quero ser aquele que tem azeite. Eu quero ser aquele que está pronto para quando o Senhor disser: aí vem o noivo, sair ao encontro. Você deixa a doença para trás, você deixa o trabalho para trás, você deixa a tribulação para trás, você deixa o tormento para trás e diz: estou indo, meu Senhor, estou chegando até estar contigo, até encontrar contigo no alto das nuvens, para juntamente contigo ir para a glória celestial, e fica tudo para trás. Então o mais importante dessa parábola é o alerta, é nós estarmos atentos, porque o Senhor Jesus Cristo, quando vier, Ele precisa nos encontrar pronto. Não é para a gente se aprontar, é para quando Jesus Cristo vier, Ele nos encontrar pronto. A escatologia, a primeira coisa que a gente aborda, primeiro essa questão do alerta, sobre estar pronto, sobre a vinda do Senhor Jesus. Mas o primeiro tema a se abordar, conforme esse texto que está em tela aí, é sobre a escatologia pessoal. Então o pessoal gosta muito de falar da escatologia sobre as escolas pré-tribulacionista, pré-milenista, pré-isso, pré-aquilo, pós-aquilo. O princípio da escatologia é você, é a sua vida, é como está a sua vida com Deus. E quando a gente olha para esse texto, todos os povos da humanidade têm a mesma curiosidade. Todos os povos, todos os seres humanos têm a mesma aflição de saber como é do outro lado, o que vai acontecer do outro lado, o que eu vou encontrar do outro lado, tá certo? Tanto que você pesquisar em todas as culturas, você sempre acha alguma forma ritualística de sepultamento. Então geralmente sepultavam-se as pessoas com a cabeça virada para o pôr do sol, tá certo? Ou sepultava-se as pessoas numa forma como se elas estivessem orando. E aí os egípcios, por exemplo, os faraós construíram as pirâmides, que eram meios pelos quais o seu corpo poderia encontrar um portal para vir do mundo do além para este mundo. Então a pirâmide, todo aquele montoado de pedras, era um monumento funerário para o faraó, para que a alma do faraó encontrasse na pirâmide um portal para essa vida, tá certo? Então, em todas as culturas você encontra sempre esse traço, esse vestígio da importância, da valorização do mundo além túmulo, do mundo depois da morte, tá certo? E a escatologia não é diferente. A escatologia também se preocupa e ela traz referencial bíblico para tratar a respeito do momento em que, independentemente de arrebatamento e de fim dos tempos, o encontro que Jesus pode ter comigo e com você a qualquer momento, porque ninguém sabe qual o tempo que tem de vida, ninguém sabe como será o desenvolver dos seus dias, como será o seu próximo momento. Então todos precisam, desde a eternidade, desde a infância, estarem constantemente sendo preparados para isso, estarem sendo preparados para a qualquer momento ter um encontro pessoal. Ou nós teremos um encontro coletivo, quando a igreja for arrebatada, ou teremos um encontro pessoal, tá certo? E é isso que a gente desenvolve nesses textos aqui. Com relação aos recém-nascidos, quais são os referenciais bíblicos que nós temos encontrado? O Senhor Jesus Cristo, sempre que falou das crianças, Ele sempre falou positivamente, dizendo que, porque de tais é o reino. Por exemplo, quando as crianças querem ir até Ele e os apóstolos afastam, por causa de todo o algazarra que a criança faz. E Jesus Cristo disse: não, deixai vir a mim. Por quê? Deus tira da boca das crianças o mais perfeito louvor. E as crianças, a ela pertence o reino de Deus. Então, biblicamente, o referencial que nós temos a partir de Cristo é que todas as crianças, antes de chegarem à consciência, quando elas não discernem ainda entre a direita e a esquerda, quando elas não têm autoconsciência para tomar decisões racionais, elas estão todas elas resguardadas pela graça de Cristo Jesus. Todas as crianças estão dentro desse âmbito de serem salvas pela graça de Cristo, ok? Agora, nós não sabemos qual é o momento que ela alcança essa consciência, o despertar dessa consciência. Nós temos fatores biológicos e fatores sociais.
Nós temos crianças que saem da ingenuidade mais cedo, devido à exposição que elas têm a ambientes mais arriscados, ambientes mais inseguros, ambientes insalubres, vamos dizer assim, para elas, onde elas são expostas a conteúdos inadequados. Então, com isso, a sua ingenuidade é quebrada mais cedo. Mas tem pessoas que estão num ambiente mais confortável, mais seguro, mais acolhedor, em que a ingenuidade dela vai até prolonga um pouco mais. Mas nós não conseguimos estabelecer qual é o momento em que ela passa da fase da ingenuidade para a consciência. Por isso que a Sagrada Escritura, ela é muito sábia ao nos alertar. Ensina a criança, ensina o menino, ensina a menina, ensina ao infante no caminho que deve andar. Você tem que trazer um referencial cedo para as crianças, já na tenra idade. Por isso que temos escolas de crianças, por isso que temos grupos infantis. Você não sabe a importância de um grupo infantil desse. Antes de minha família vir para o Evangelho, eu tive um contato com o Evangelho quando era criança. E eu não me recordava de muitas coisas, mas eu me recordava de ter estado num grupo de crianças e de ter feito um desenho. Aquela imagem ficou gravada na minha mente, mesmo eu sendo uma criança pequena. Eu não sabia dizer o que era aquilo, mas eu sabia que eu tinha estado ali. E quando posteriormente eu tive um contato com um culto doméstico, eu fiz o link, eu associei. Foi isso aqui que eu vivi. Eu estive num grupo desse, eu estive num grupo de criança. Então é marcante para uma criança o contato que ela tem com Deus através da igreja. Tá certo? Então nós não podemos ignorar a importância disso. O ensinamento desde a tenra idade, passando ao longo das fases da vida e chegando até a maturidade, quando a pessoa precisa estar constantemente alerta no que diz respeito à sua vida espiritual. Tanto que o Eclesiastes diz, é melhor ir numa casa onde há enterro. Quando é que uma teologia da prosperidade vai pregar um negócio desse? Quando é que uma igreja coach que massageia o ego dos seus ouvintes vai pregar um negócio desse? São certos textos que nunca são lidos em certos púlpitos, tá? Mas o Eclesiastes vai te dizer, é melhor ir numa casa onde há velório do que onde há festa. Por quê? Porque onde há velório, ali está o fim de todos os homens. Quando você vai, pouco tempo atrás eu estive no velório de um homem que eu considerava um tio meu, como um tio, uma pessoa muito, muito amada. E eu vi ali aquela pessoa num caixão, a fisionomia não me lembrava nem um pouco aquela pessoa alegre, sorridente, aquele servo de Deus que sempre tinha sido ao longo da vida. Não tinha servido a Deus ao longo de toda a vida, mas era sempre uma pessoa alegre, uma pessoa muito bem receptiva. E agora você vê aquele corpo inerte ali, aquele semblante estranho, frio, passivo. E você olha para aquilo e você diz, ali está o fim de todos os homens, de todas as pessoas. E o que você faz a respeito? Você reflete sobre a sua vida. Pessoas que você precisa perdoar, pessoas que você precisa pedir perdão, assuntos que você tem que resolver, aquilo que você tem que fazer, antes que chegue o seu momento, que o seu relógio chegue ao fim, tá certo? Então quando a gente olha para isso, a escatologia também é isso. A escatologia também é um despertamento com relação à realidade, tá certo? Deus é eterno, nós não. Nós somos eternizáveis, tá certo? Ou pelo menos nós podemos ter uma vida perene, porque eterno é só Deus. Nós podemos ter uma vida que prossegue continuamente devido à graça dele sobre a nossa vida, mas vai chegar um momento que nossa vida aqui acaba. Então nós temos que estar alerta com relação a Cristo, a quando Cristo vai nos buscar, a quando Cristo vai raiar nas nuvens, mas também com relação ao nosso momento, ao fim dos nossos dias, ao fim da nossa jornada, da nossa etapa. Então nós precisamos estar constantemente alertas em relação a esse tema. Esse tema é fundamental, porque é um tema que diz respeito a todos nós, ninguém escapa, tá certo? Todos estão dentro desse âmbito. Quando a gente olha para isso, a gente não tem como não falar dentro dessa a questão da mortalidade, e a mortalidade só faz parte da humanidade. Por quê? Porque o ser humano, na sua origem, no nosso ascendente, Adão, que deu, a partir dele veio toda a humanidade, no Éden,
fez uma péssima escolha, fez uma má escolha, foi induzido a fazer essa má escolha. Eva estabelece um diálogo com a serpente estava sendo usada ali pelo maligno, o maligno se aproxima dela por meio daquele animal, por meio daquele ser. Então o inimigo, ele não tem nenhum tipo de escrúpulo em se aproximar de nós pelo meio que seja. O inimigo, e para mim isso fica muito claro, inclusive preguei pouco tempo atrás acerca disso, que o inimigo ele busca uma comunicação conosco, por qualquer meio. No caso ali foi uma serpente. Ele pode tentar se aproximar de você através de uma música. Ele pode tentar se aproximar de você através de uma conversa inadequada. Pode tentar se aproximar de você através de um entretenimento que parecia bobo, mas daqui a pouco começa a capturar a sua atenção e te levar para um âmbito desagradável ao Espírito de Deus. O inimigo ele tenta se aproximar de nós, tenta estabelecer algum tipo de a sua ganância por glória, por poder. Quis ele colocar o seu trono acima do trono do Altíssimo. Mas como Jesus Cristo diz no Evangelho, eu vi Satanás cair do céu como um raio. Tem gente que diz assim, ele é um anjo que caiu do céu. Já viu alguém dizer isso? Ele é como um anjo que caiu do céu. Sabe o que está dizendo? Que essa pessoa é um demônio. Porque quem cai do céu é Satanás. Quem caiu do céu foram a terça parte das estrelas do céu, que o dragão arrastou com a sua cauda, como diz em Apocalipse. E este é Satanás e os seus anjos. Esse que caíram do céu. Aquele que está de acordo com a presença de Deus não cai do céu, ele desce do céu e vem até nós, como os anjos do Senhor que acampam ao nosso redor, que acampam ao redor daquele que os teme e os livra. Eles são enviados pelo Senhor e vêm até estar juntamente conosco, como disse um anjo em Apocalipse, disse a João: eu sou o vosso conservo, eu sirvo com você, junto a você sirvo a Deus. Então ambos estamos servindo a Deus, nós e os anjos que o Senhor acampa ao nosso redor. Então no Éden o inimigo conseguiu enganar, prometeu a Eva, tá certo? E Eva conseguiu também atrair Adão para a mesma promessa. Qual foi? Divindade. Por quê? Participando da árvore da vida, eles já teriam eternidade, eles já teriam perenidade de vida. A árvore que era a vida, tá certo? Que proporcionaria vida. Mas a serpente diz: se você comer desse fruto, não morrerás. Contrariou a palavra de Deus flagrantemente. Deus disse: morrerás. A serpente disse: não morrerás, serás como Deus. Aí despertou a curiosidade: será que Deus está escondendo algo de mim? Será que existe alguma coisa, alguma vantagem, algum privilégio que eu possa obter disso aqui e que Deus queria me privar disso? Então essa curiosidade, esse desejo despertado agora, essa concupiscência levou-os a desobedecer. E é da mesma maneira como Satanás trabalha na atualidade. Você tem tudo que você precisa em Cristo. Você não precisa de mais nada. Você não precisa de nada que venha do mundo. Mas Satanás sempre vai tentar colocar no meu e no teu coração que está faltando alguma coisa, que nós precisamos provar dessa sensação, que nós precisamos provar desse novo mundo, dessa nova realidade, dessa liberdade. E aí quando você se deixa levar por isso, acontece o que aconteceu com Adão e com Eva. Perderam a comunhão que tinham com Deus. Deus, mesmo diante daquele quadro, traz punição, mas também traz esperança. O Senhor diz: da semente da mulher virá um que esmagará a cabeça da serpente. Então naquele contexto em que houve juízo, também houve graça. Em que houve punição, também houve salvação. Porque ali foi anunciado o Evangelho pelo próprio Pai, que anunciou a vinda do Filho, que nasceria de uma mulher, por meio da ação do Espírito Santo, e que esmagou a cabeça de Satanás, esmagou a cabeça da serpente, e que venceu a morte. Em Adão todos morrem, em Adão todos estão sentenciados à morte, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em Adão todos nós morremos, mas no segundo Adão todos nós seremos ressuscitados em Cristo Jesus, o segundo Adão.
Aquele que veio por meio da mulher, mas pela ação do Espírito Santo de Deus, que veio como um homem, mas sem pecado, que viveu nessa terra e não pecou, e foi até a cruz morrer não pelo pecado dele, mas pelo meu e pelo teu. Morreu pelo nosso pecado, fez expiação diante de Deus com seu próprio sangue e garantiu para nós entrada nas moradas celestiais. Isso chama-se ter esperança. Nós temos a bendita esperança por causa de Cristo Jesus. E aqui, nesse texto, claro que eu não vou ler nenhum desses textos aqui, que o tempo já está indo embora, mas a gente traz conteúdo da declaração de fé, falando sobre a origem do pecado. O pecado, a origem dele não é no Éden, o pecado, a origem dele é no ato por meio do qual este ser que estava em ambiente, regiões celestiais, ele desobedece a Deus. Só que ele entra no mundo por meio do homem e da mulher que se deixaram enganar. Por isso que Cristo fala: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, quando nós olhamos para essa palavra, nós, e mesmo não tendo acesso, ele não quer que você tenha. Mesmo ele não tendo para ele, ele não quer que você tenha para você. Então, constantemente ele vai cirandar, constantemente ele vai cercar. Cristo disse: o diabo anda em derredor como um leão, buscando a quem possa tragar. Então o inimigo busca oportunidades, busca ocasiões, mas em nome do Senhor Jesus, essa igreja está protegida contra a ação dele, por causa do despertamento do Espírito Santo de Deus, que está vindo por meio desse ensino. A origem da queda de Satanás: tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus, estavas no meio de pedras afogueadas, no meio de pedras afogueadas andavas, perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que achou-se iniquidade em ti. Então essa é a realidade daquele que constantemente tenta nos enganar, mas a palavra de Deus diz: temei a Deus, temei a Deus. Tiago, epístola de Tiago, epístola universal de Tiago: temei a Deus, resisti ao diabo. Então é isso que a igreja está aprendendo nessa noite: resistir às tentações, resistir à sedução, resistir à voz que muitas das vezes tenta falar com o teu coração, uma voz que tenta trazer dúvida, uma voz que tenta trazer desânimo, uma voz que tenta trazer revolta. Muitas das vezes alguma situação dentro da igreja que é pequena, e ele tenta fazer dela grande, alimentando a revolta. Resistir ao diabo e ele foge de você, por causa de Cristo Jesus que está na tua vida, tá certo? Então a queda no Éden, aquilo que eu acabei de abordar, o pecado original, as consequências da queda, que é aquilo que todos nós estamos vivenciando através do pecado que está alastrado na humanidade, a corrupção geral do gênero humano, e o pecado entra na humanidade, tá certo? Consequência disso é a morte. Então a morte vem como consequência para todos aqueles que participam da mesma natureza de Adão, ok? Então você tem essa situação que vai ser vencida por quem? Vai ser vencida por Cristo, por meio do grande plano salvífico. O plano esse que foi estabelecido desde antes da fundação do mundo, por causa da presciência de Deus. Então Cristo veio como meio salvífico para todos nós. E a graça, a expiação, diferente do que alguns grupos afirmam, não é limitada, é ilimitada. Jesus tem condições de salvar a humanidade inteira. Não falta nele condições para isso. Apenas basta que toda a humanidade receba ele como seu Senhor e seu Salvador. Todo aquele que crê será, aquele que não crê já está condenado. Por quê? Condenado todos já estavam. Percebeu? Aquele que crê será salvo. Será salvo por quem? Por ele. Por meio do brado que ele deu na cruz, dizendo: Tetelestai, está consumado. O grande plano de salvação na pessoa bendita de Cristo Jesus. Toda a nossa culpa foi sobre ele. Por isso que o Pai virou o rosto. Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Ele sentiu o desamparo. Por quê? Porque o meu pecado estava sobre ele. E assim Deus virou o rosto, porque o nosso pecado estava sobre o seu Filho, estava sobre o Filho de Deus. Mas aquele que rendeu o seu Espírito na cruz,
que diz que estava consumado, que rendeu o seu espírito, foi o mesmo que ressuscitou e disse: todo poder é me dado nos céus e na terra. E aquele que está sentado num trono, que foi visto por João, e deram um brado no céu dizendo: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? João disse: não foi achado no céu nenhum digno. Já parou para pensar nessa afirmação de Apocalipse? Não foi achado no céu ninguém digno de abrir o livro e desatar os selos. Mas no céu não está o Pai? Mas no céu não está o Espírito Santo de Deus? E como que João disse que não foi achado ninguém digno? Porque mesmo o Pai, mesmo o Espírito Santo de Deus, sendo Deus como são, foi o Filho de Deus que desceu. Foi o Filho de Deus que passou por um processo chamado kenosis, que chama-se esvaziamento. Ele se esvaziou não da sua deidade, da sua divindade, ele se esvaziou da sua glória. Eu gosto de exemplificar isso como um rei que está sentado no trono, e esse rei, por amor aos seus servos, ele tira o seu manto e deixa lá, pega a sua coroa e deixa também o seu cetro e deixa lá no trono, e pega vestes de escravo e põe sobre si, e desce para o meio dos escravos e ensina aos escravos como viver da forma correta, de acordo com a vontade de Deus. Jesus assim o fez. Ele deixou a sua glória, não a sua divindade. Ele continuava sendo Deus. Ele era Deus e homem simultaneamente, tá certo? Deus e homem que constituíam uma só pessoa em Cristo Jesus. Só que ele se humanizou. E ele viveu aqui conforme nós vivemos. Ele teve sede, ele teve fome, ele teve cansaço, ele sofreu ameaças de vida, ele foi humilhado, ele foi cuspido, ele foi esbofeteado, ele foi zombado. Ele sofreu tudo isso que sofreu por nós, e esteve aqui junto conosco. Por isso que quando chegou o grande dia de tomar o livro nas mãos, o livro selado por dentro e por fora, não como um livro desse aqui, um rolo, um canudo enrolado, selado com 7 selos, escrito por dentro e por fora. Nesse livro está o juízo sobre toda a humanidade e sobre todos os seres. Deram um brado: quem é digno? Ninguém era. Por quê? Porque só um desceu e veio até aqui, se humanizou e morreu na cruz, em nosso lugar. E aí João, o ancião disse para João: não chores. João já estava em prantos. Não chores. Eis aqui o leão de Judá. Oh, glória a Deus, aleluia. Louvado e engrandecido seja o meio do teu Senhor. Eis aqui o leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu. Glórias a Deus. Ele é digno de abrir o livro e desatar os seus selos. E fala que ele tomou o livro para si e abriu os selos. E quando ele abriu o primeiro selo, saiu o cavalo branco. E aí, ao desatar o primeiro selo, dá esse início, o período de grande tribulação, com a chegada do anticristo, que é simbolizado por esse cavalo branco e esse cavaleiro, tá certo? Então nós temos aí essa realidade, primeiro, com relação à queda da humanidade, a salvação, plano da salvação em Cristo, o destino dos salvos, que é o céu, tá certo? Salvação e glorificação em Cristo, e esse plano aqui. Esse plano aqui encerra esse primeiro período, que é falando sobre a escatologia pessoal, a escatologia que diz respeito a mim e a sua vida, tá certo? Então esse plano é bem inteligente, porque ele coloca de uma forma didática, né? Então você tem aqui esse estudo acerca da realidade humana e acerca de inferno, tá? Essas 3 cruzes todos sabem, né? Simbolizando Cristo e aqueles 2 ladrões que estavam pendurados em cruzes ao seu lado. Então um deles, primeiro, o texto do Evangelho diz que primeiro os 2 criticavam, os 2 começaram criticando, zombando, dizendo: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. Até que o Evangelho de João diz que um deles se arrependeu da zombaria, e aí disse para o outro: nós merecemos estar aqui, mas esse que está no meio não merece. Ele caiu em consciência de que ele merecia estar ali. Ele era um ladrão, ele era um assassino, ele havia se insurgido contra o Império Romano para matar soldados e fazer guerrilhas. Ele merecia estar ali. Mas Cristo,
que estava no meio, ele não veio para realizar nenhuma dessas obras criminosas. Ele era o Filho de Deus, de fato, como ele afirmava. E ele veio pregar o Evangelho. Ele veio comunicar o Evangelho da paz. Então ele disse para o seu colega: nós merecemos estar aqui, mas ele não. E aí ele faz o apelo: Senhor, lembra-te de mim. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ao que Cristo respondeu: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quando Cristo dá essa afirmação, isso cria diante daquele quadro um privilégio para aquele homem, que a tradição católica chama Dimas, mas não está na Bíblia. Cria para aquele homem um privilégio nunca visto. Aquele homem foi o primeiro a pisar no chamado paraíso, tá certo? Juntamente com todos aqueles que se ajuntarão a ele no mesmo ato, ok? Então nós temos aqui essa descrição que deixa muito claro para nós como que essa descrição é construída, através da realidade apontada aqui pelas três cruzes, que fala acerca desse evento, dessa situação, e também da parábola do rico e do Lázaro. A parábola do rico e do Lázaro nos descreve, nos abre um quadro, uma janela, para a gente entender o mundo espiritual, tá certo? A situação daqueles que partem dessa vida. Veja, o rico não foi mandado para o inferno por ser rico, e sim por se esquecer de Deus, por ser alguém que desprezou a Deus. O Lázaro não foi salvo por ser pobre. O Lázaro foi salvo porque, apesar de sua pobreza, ele servia a Deus. Na sua miséria, ele servia a Deus. Então o rico não é condenado pela riqueza e o pobre não é salvo pela pobreza, e sim pela maneira como eles estão espiritualmente diante de Deus, ok? O pobre, o Lázaro, ele é recebido no seio de Abraão, como é indicado essa parte azul que está na tela aí.